Então, nessa ação penal 503, 70, 93, 34, 84, perdão, depoimento do senhor Renato de Souza Duque. Senhor Renato, o senhor está sendo acusado de um crime aqui do Ministério Público Federal. Pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é a oportunidade também que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Renato? Eu prefiro falar e esclarecer todos os pontos com absoluta verdade. Certo, eu vou pedir para o senhor só puxar o microfone um pouco mais próximo. Senhor Renato, o senhor foi diretor da área de serviços da Petrobras. Qual foi o período especificamente mesmo? 31 de janeiro de 2003 a 29 de abril de 2012. Certo. Nessa atividade, ou melhor, essa acusação envolvendo aqui o senhor nesse caso específico, diz respeito a contratos da Petrobras com a empresa Saipem. O senhor se recorda de ter, vamos dizer assim, tratado desses contratos no âmbito das suas atividades? Bom, com relação a Saipem, Isso. durante o período que eu fui diretor, eu tratei de propina com a Saipem num contrato, no último contrato que eu estava como diretor, que era o contrato que consta da denúncia, que é o de Sernambi. O senhor pode me descrever como foi? Sim, senhor. Eu estava, em meados de 2011, fui procurado por João Antônio Bernardi. João Antônio Bernardi, uma pessoa que eu conhecia há mais de 30 anos, um amigo, e ele trabalhava na Saipem, como pessoa jurídica, mas trabalhava na Saipem. E ele me ofereceu uma propina em troca de uma ajuda nessa licitação que estava para começar. Isso porque a Saipem havia perdido um outro contrato da Petrobras, onde ela tinha apresentado o melhor preço, e por falta de apoio interno, acabou que a segunda colocada foi chamada para negociar e acabou ganhando a licitação. Então isso dentro da Saipem causou um desconforto muito grande. E chegaram à conclusão que tinha que ter um apoio também na Petrobras para evitar esse tipo de acontecimento. Sim. Então o João Antônio me procurou se eu aceitava ajudar a Saipem para que isso não ocorresse. Ou seja, para que se ela ganhasse a licitação, ela efetivamente ganhasse e levasse, e se ela tivesse colocado em segundo lugar dentro da estimativa da Petrobras, ela fosse chamada para negociar. Eu concordei. Isso aí iria gerar uma propina de cerca de 1,5% do contrato, que daria uns 2 milhões de dólares, 2 milhões e 100 de dólares. Certo. Durante essa licitação, foram chamadas 8 empresas, salvo engano, e na hora da apresentação somente a Saipem apresentou a proposta válida. As outras duas que estavam cadastradas ou credenciadas, melhor dizendo, elas abriram mão, não apresentaram proposta. Então só ficou a Saipem. Durante esse período da elaboração da proposta da Saipem, João Antônio me procurava, tirava dúvidas comigo e eu esclarecia uma série de questões para ele. A Saipem é uma empresa muito boa tecnicamente, mas comercialmente não é muito boa. Sim. Então eu dei algumas dicas para o João Antônio, principalmente na fase negocial. Então eles achavam, por exemplo, que por ter sido a única, eles não tinham por que negociar. E isso eu falei, olha, não vai funcionar assim. A Petrobras é outra coisa. Essa licitação foi cancelada, foram alterados alguns itens do edital, e as 3 empresas que tinham apresentado não proposta, mas a qualificação, foram chamadas, a Saipem inclusive. Sim. Novamente ela foi a única classificada. E aí houve uma negociação com a comissão. Eu acho que devo salientar que não havia, em momento algum, ingerência minha sobre a comissão, mas eu sempre aconselhei a Saipem o que ela deveria fazer
nos momentos em que o João Antônio me procurava. O senhor transmitiu ao senhor João ou ao Saipem alguma informação privilegiada? Não diria privilegiada. Hum. É comercial, do tipo, tá bom, você é o melhor preço, você não ganhou. Você tem que dar desconto para conseguir esse contrato. Senão, se você não der desconto, você vai criar um mal-estar na comissão. Aí eles acabaram dando um desconto, se não me engano, de 8 milhões. Coisas desse tipo. Consta também que na denúncia que houve revisão de estimativas de preço da Petrobras. Isso levou à adequação da proposta da Saipem. Sim, eu aos li parâmetros. isso. Eu li isso aí. O senhor teve algum envolvimento? Não nisso? tive envolvimento. Isso era algo comum nos processos da Petrobras. Quando a comissão fazia alterações no edital, voltava para a área de orçamentação e eles reviam e faziam. Porque nós estamos falando aqui de empresas que não são... que são serviços específicos que demandam equipamentos que não são disponíveis no mercado. Então é muito difícil você fazer um orçamento disso. O senhor praticou algum ato, vamos dizer assim, ilícito, algum ato ilegal para favorecer a Saipem nessa contratação, negociação? Olha, Meritíssimo, eu até pouco tempo atrás, na minha cabeça, não. Uhum. Hoje, com a conversa que eu tive com meus advogados, com o conhecimento jurídico maior que eu tenho hoje, eu diria que sim, porque eu aceitei a propina, embora não tenha recebido. Sim, mas independentemente da questão da propina, mas o senhor praticou algum ato de favorecimento da Saipem nesse contrato? Não, senhor. A sua atuação foi só para impedir ela não ser prejudicada? Exatamente. Mas alguém queria prejudicar ela dentro desse contrato específico? Não, era uma questão de honra para a Saipem ganhar, porque ela tinha, passado recente, perdido uma licitação onde ela estava $600 milhões inferior ao segundo colocado. Então ela queria ganhar esse contrato. O senhor recebeu esses valores? Não, senhor. Na conversa que eu tive com o João Bernardi, o que ficou combinado? Esse 1,5%, 20% da propina iria para ele, por seu intermediário, metade para mim e metade para o Partido dos Trabalhadores. Essa era a divisão da propina. Sim. Que acabou não sendo paga, acabou não sendo recebida. Mas e daí, o senhor fez alguma coisa? Cobrei. Eu chamei a atenção do João Bernardi, até antes. O presidente da Saipem do Brasil está ciente disso? Né? Ele falou, não, está ciente. Falei, então eu quero falar com ele. Conversei com o presidente. Quem que era? Chamava-se Giuseppe. Conversei com o presidente, ele confirmou que o compromisso estava tudo acertado, que a sede na Itália da Saipem estava de acordo e que não haveria risco de não ter recebimento. Em seguida, ele me apresentou um agente que seria encarregado de efetuar esse pagamento. O nome desse agente era Luiz. Eu tenho detalhes que depois eu posso passar para quem sou determinado. Sei. Então ficou esse compromisso do presidente da Saipem do Brasil, de que iria honrar. Foi apresentada essa pessoa que iria operacionalizar, mas efetivamente não ocorreu. Isso foi quando, esse encontro com o presidente, aproximadamente, da Saipem? 2011 também, segundo semestre de 2011. E o senhor permaneceu até 2013 na empresa, até né? 2012, Até início de 2012. E o senhor não tomou nenhuma providência para receber esses valores Não, depois? eu conversava, cobrava, e ele sempre dizia que estava providenciando, que tinha uma dificuldade, que tinha o compliance da empresa, que ela sempre empurrando com a barriga. E não houve também acertos de pagamentos em outros contratos da Saipem com a Petrobras para o senhor? Para mim, não. Não? Não. Acertos que o senhor teve conhecimento envolvendo outros contratos da Saipem? Não, na época eu não tinha conhecimento nenhum acerto da Saipem. O senhor João Bernardi, salvo engano aqui meu de interpretação do que ele disse no interrogatório dele, ele afirmou que isso aconteceu também em outros contratos da Saipem com a Petrobras. Se referiu, por exemplo, a plataformas, coisa parecida. O senhor pode ser mais específico, por favor? Que ele acabou de falar, mas foi gravado, não me recordo aqui. O único contrato que houve acerto foi esse? Não, senhor.
Esse eu estou me referindo ao primeiro, né, quando ainda era diretor. Quando eu saí da diretoria, novamente o João me procurou, dizendo que eles tinham ficado muito satisfeitos com o contrato Senambi. Ele falou do contrato de Sapinhoá. Não, esse é o que eu vou falar agora. Então... Né, que eles tinham ficado satisfeitos e que queriam me contratar para fazer uma consultoria para dois outros contratos que eles tinham interesse, que era Cacimbas. Não, desculpe, não era Cacimbas, era Senambi, Sapinhoá, que é o terceiro, e o segundo era Cabiúnas. Então era Cabiúnas e Sapinhoá que eles tinham interesse em me contratar para prestar consultoria. E eles queriam a mesma condição, que eu garantisse, através de contatos, de influência na Petrobras, que eles seriam vencedores desses dois outros contratos. Né? Quer dizer, vencedores se apresentassem o melhor preço e que fossem chamados para negociar caso não tivesse o melhor preço. Mas o que acontece? Eu estou fora da Petrobras. Né? Já mudou a diretoria, né? Não tinha mais nenhuma influência na Petrobras, junto com o corpo técnico. Aquela história de rei posto, rei morto. Aí eu me lembrei, meritíssimo, de uma conversa que eu tive com a Graça Foster, que era presidente da Petrobras, quando ela assumiu a diretoria de Gás e Energia, onde ela me chamou no gabinete e ela disse o seguinte: eu sei o que foi feito, eu sei o que é feito, e eu sei o que tem que ser feito. Eu só não sei fazer. Eu preciso da sua ajuda para que isso aconteça. Mas isso tem a ver com o Saipem, não? Tem a ver, o senhor vai ver em seguida. Eu me lembrei dessa conversa, que ela pedia ajuda para que as coisas acontecessem, que ela não sabia fazer. Sabia que fazia, mas não sabia como fazer. Não, mas assim, se não tem envolvimento com o negócio da Saipem aqui... Não, mas tem direto. Para outra oportunidade. Tem direto. E aí, em seguida, eu conversei com o José Eduardo Dutra e trouxe para ele essa questão dos dois projetos que a Saipem queria que eu participasse e que queria esse apoio na Petrobras. E que pedia que ele conversasse com Graça para que, se ela ajudasse a Saipem nesses dois processos, haveria uma participação de 0,5% do valor do contrato para o Partido dos Trabalhadores. O Dutra conversou com a Graça e voltou com a resposta afirmativa. Disse: olha, ela está de acordo, vai ajudar aquilo que puder e fica certo, então, 0,5% para o Partido dos Trabalhadores. É isso? Falei, é isso. E tem mais uma outra demanda, que você separe $2 milhões, um para mim e um para ela. Você guarde isso com você. O meu, eu vou precisar em 2014 para a campanha em Sergipe. O dela, não sei qual vai ser a destinação. Falei, tudo bem, está combinado, está fechado assim. E houve algum pagamento? Também não. Mesmo caso da primeira situação. A Saipem foi vencedora desses dois contratos também, que eu falei o nome, mas não houve pagamento. Uma obra aqui chamada Golfinho 2. Golfinho 2. Qual é o FPSO? Eu não me lembro agora. Deixa eu ver aqui. Tem um ano? Isso em 2005. Mexilhão, talvez? Não, Golfinho 2. FPSO... FPSO Vitória? É. Ah, sim. Bom, esse caso é um outro caso que eu não participei, mas eu tenho conhecimento. Nessa ocasião, o João Antônio Bernardi me procurou pedindo ajuda, porque eles não estavam conseguindo ganhar nenhum contrato na Petrobras. Eu falei, olha, eu não posso ajudar como diretor, não tenho o que fazer. Eu posso indicar para você alguma pessoa que possa ajudar vocês. Eu indiquei um amigo chamado Raul, que trabalhou com eles, e até onde eu sei, o Raul não recebeu também o dinheiro combinado.
Mas parte do dinheiro do Raul não era para o senhor, não? Não, provavelmente eu receberia uma parte, sim, senhor. Aham. Mas não recebi porque ele também não recebeu o pagamento da SAIP. Essa é a informação que ele me passou à época. Certo. No caso do... Mas o trabalho técnico aí foi feito por ele, eu não atuei em momento algum. O senhor tinha algum relacionamento especial com o senhor João Bernardi, de ele administrar recursos do senhor? Tinha, sim, senhor. O senhor pode me esclarecer? Tinha na empresa que foi fundada em 2009, se não me engano, chamada Riley. Uhum. Isso aí não tem nada a ver com a SAIP, é Sim, outro sim. assunto. E nessa empresa recebia propina de uma outra empresa, que se eu quiser eu posso... Qual era essa empresa? Era a Confab. Certo. Recebia dinheiro dessa outra empresa Confab. Mas e qual que era o acordo que o senhor tinha com o João Bernardi? Por que ele fazia isso pro senhor? Bom, tinha amizade, Aham. né? Eu não queria me envolver com isso. Eu pedi que ele montasse a empresa, ele iria gerir a empresa, para tanto ele receberia 10% de tudo que entrasse na empresa e ficaria com 50% do que obtivéssemos de lucro dos investimentos. Sei. Aí em seguida resolveu começar a comprar imóveis no Brasil com essa empresa. Foi criada uma empresa no Brasil. Se comprou, se não me engano, 11 imóveis. E chegou uma hora que o João Bernardi sugeriu investir em obras de arte. Uhum. Eu não era favorável, porque acho que é um mercado muito arriscado. Embora eu goste de obras de arte, eu acho que a obra de arte não é para ficar fazendo negócio, né? Pelo menos para quem não entende do assunto. Aham. Mas ele mesmo assim comprou algumas obras de arte em nome da Riley, que é fruto de dinheiro ilícito, que era o dinheiro todo 100% do dinheiro da Riley, como os apartamentos. Os recursos da Riley eram só do senhor ou tinha de outras pessoas também? Não, eram meus e do João Antônio. Certo. E ele... Como que ele ia repassar esses valores para o senhor ao final? Como é que ia funcionar isso? Não chegamos a discutir, Benedito, como é que Uhum. ficaria no final. Tinha a empresa que está 100% no nome dele, eu não apareço em nada na empresa. Esses imóveis, por exemplo, que estavam em nome da Riley aqui, então teriam sido adquiridos com recursos que eram do senhor? Que eram meus. Meus, em parte dele, né? 10% dele. E ele chegou a repassar valores para o senhor, esses valores que eram administrados pela Riley, ele chegou a lhe passar alguma coisa? Não, senhor. Não. Quando que o senhor começou a utilizar o serviço dele mesmo? 2009? 2009. Há uma referência aqui na denúncia de que pagamentos que o senhor Júlio Camargo teria acertado com o senhor foram efetuados na Riley. Isso em... Isso foi uma 2011. exceção, né? Essa foi uma exceção. Em 2011 eu estava já querendo sair da Petrobras. Aham. Eu sabia que Júlio Camargo tinha bastante dinheiro guardado que pertencia a mim. Uhum. Pelo acordo, só para exemplificar, no acordo que eu fiz com o Barusco em 2013, tinha 50 milhões, segundo ele, que eu nunca vi. Então, o Júlio Camargo, eu pedi para Júlio Camargo que se ele podia depositar para mim $1 milhão para comprar um apartamento em São Paulo. Sei. E aí ele fez esse depósito a meu pedido, que foi uma maneira de eu fazer caixa A conta da Riley. na conta da Riley. E foi adquirido esse apartamento? Foi adquirido apartamento, foram adquiridos apartamentos, mas não exatamente com esse dinheiro que entrou no caixa. Sei. E o senhor sabe do que era esse 1 milhão? Não, senhor, não tinha um carimbo específico. Fazia parte do débito que ele tinha comigo. Ainda na denúncia consta uma informação de que o senhor João Bernardi foi assaltado em 5/10/2015, quando portava R$100 mil em espécie, e ele estaria próximo ali à sede da Petrobras no Rio de Janeiro. O senhor na época tomou conhecimento desse fato? Tomei conhecimento. Assim que ele foi assaltado, ele me ligou. Eu acho que eu era o amigo mais próximo dele, que estava próximo da Petrobras. Aham. Mas eu não tenho nada a ver com esse assunto, o dinheiro não era para mim. O que diz na denúncia, fazendo
uma ilação de que seria uma propina em função do contrato da SAIP, não tem sentido, porque a propina seria muito maior que R$100 mil, seria 2 milhões e 100 de dólares. Certo. Não sei exatamente para que seria esses 100 mil. O senhor conversou com outros presidentes da Saipem aqui do Brasil sobre esses assuntos de valores, vantagem de vida? Conversei com o sucessor de Giuseppe, que me foge o nome agora. Não, se o senhor não se lembra, não. O sucessor do Giuseppe, ele me procurou com o seguinte recado: olha, eu estou aqui, estou substituindo o Giuseppe, ele mandou dar um recado para o senhor que tudo que foi combinado será cumprido. Sei. Foi esse mas não tive nenhum negócio com esse novo presidente. São essas questões de juízo. Sem questões, excelência. O assento de acusação tem alguma questão? Sem questão. Os defensores Eu têm? tenho. Por favor. Obrigado, excelência. Senhor Renato, o senhor, nessa intenção de colaborar, eu só queria fazer algumas perguntas aqui. O senhor falou que todo o recebimento de dinheiro que o senhor fez na Petrobras, a propina, vamos dizer assim, uma parte ia sempre para o Partido dos Trabalhadores. Havia uma conta corrente, então, nesse tempo todo, dessa propina? Ou seja, o senhor não consegue distinguir os contratos. Então havia uma conta corrente de pagamento de propina dentro da diretoria de engenharia, de serviço? Eu não sei identificar quem pagou em função de quê. Realmente não sei. Fazia um caixa único por empresa. Eu não era por projeto Não que era eu recebia. Esse caixa único era distribuído desde o tempo que o senhor ficou lá, de 2003 a 2012, esse caixa foi sendo distribuído ao partido também? Daquilo que o senhor recebia? Na verdade, eu não comecei a receber em 2003. Comecei a receber em 2004, mais para meados de 2004. E era Barusco que recebia o dinheiro e o Barusco que me repassava, dizendo simplesmente que seriam feitos depósitos. Não atrelava o depósito a nenhuma obra e nenhuma empresa. Perfeito. Até porque não adianta falar, você vai receber tanto de uma empresa X, porque quem vai depositar para você é uma empresa totalmente desconhecida. Você só confere o valor. Entendi. Não sei se eu fui claro. Não, foi claro. É uma espécie de uma poupança de longo prazo, mas eu não sei isso. Aqui fala de obras de arte. Eu gostaria que o senhor explicasse isso ao juízo. Existem algumas situações que são importantes. As 4, 5 primeiras obras que estão descritas na denúncia é um Henrico Bianco, um Sérgio Teles, um Bandeira, um Harding e um Rapaport. Como é que foi? O senhor podia explicar como é que foi adquirida essas obras? Essas 5 primeiras? É um leilão uma casa de leilões chamada TNT, e tinham 4 obras que me interessavam. Por algum motivo eu não pude estar presente, eu pedi que o João Antônio Bernardi me representasse para dar lance nessas 4 obras para mim. Ele acabou comprando 5 quadros, que ele gostou de um dos quadros, estava à mostra, e ficou, só me engano, R$75 mil os 4 quadros. Esses 4 quadros são meus, foram pagos pelo João Antônio Bernardi, pessoa física. Eu não declarei no meu imposto de renda, porque não estava ainda transferido para o meu nome, estava no nome do Antônio Bernardi. Esses quadros estavam na minha casa e foram, quando da busca e apreensão, foram recolhidos. Mas esses realmente não tem nada a ver com propina. Todos os demais quadros aí citados são da Raile do Brasil, a propriedade, consequentemente são fruto de propina, que eu participei. O seu João Bernardi disse aqui, antes do senhor, que ele nunca lhe ofereceu nada e que era um mero intermediário, que quem acertava as propinas com o senhor seriam os presidentes da Saipem. Procedente isso? Não é procedente. A negociação foi feita com o Bernardi, confirmada com o presidente. O acerto de contas do percentual de 20%, porque na Raile ele é 10%.
Quando ele veio com a Saipem, ele falou assim, não, na Saipem eu quero receber 20%. E eu aqueci, eu concordei com isso. Então ele sabia e ele recebeu. Quer dizer, recebeu. Deveria receber, ninguém recebeu. Não houve recebimento da Saipem? Não houve recebimento. Esse dinheiro que estava na Riley, o senhor falou que era de uma outra empresa. Com o Fábio. Era essa empresa brasileira? Como é que funcionou? Quem era o responsável por essa transação? Essa empresa ela é brasileira, constituída no Brasil, mas ela tem a holding é na Itália, se não me engano, é a Tenaris. E tem a Confab também na Argentina. E era, até onde eu sei, quem fazia os depósitos era a Confab da Argentina. E era referente a que contrato? Contrato de compra de tubos que a Petrobras executava. Eram tubos fabricados exclusivamente pela Confab do Brasil, não tinha concorrente no Brasil. Então era para manutenção da política de conteúdo nacional de compra no Brasil, é que ela pagava essa propina. Satisfeito, Excelência. Obrigado. Outros defensores têm indagações? Não? O senhor gostaria de dizer alguma coisa, senhor Renato? Não? Eu gostaria de dizer o seguinte, que ao término desses contratos com a Saipem, né, desses processos com a Saipem, quando veio a Lava Jato, né, em 2014, sentei com o Vacari, nós demos isso aí por encerrado. Porque, se no tempo em que eu tinha o poder da caneta, Sei. se no tempo em que a Graça era presidente, a gente não recebeu, esquece, isso aí a gente deu como perdido e ficou assim, sem chance de receber. Tá ótimo. Então, pode Agora, hoje eu tenho consciência que cometi esses crimes Tá certo, senhor Renato. e arrependo. Pode interromper.